Bom, continuando o vídeo anterior, agora nós vamos explorar uma falha no Internet Explorer do Windows 7. Para ficar um pouco diferente e não usar a mesma vulnerabilidade, eu escolhi uma outra vulnerabilidade aqui. Eu vou colocar algumas informações sobre ela aqui para a gente ler por que eu escolhi. É legal para variar, para você testar algumas vulnerabilidades diferentes. Então vamos ver aqui, ó. Primeira coisa aqui, quem eu peguei? Isso aqui, ó, MS11, 003 e SSS, que é uma exploração do uso de importação recursiva, né, de CSS após a liberação. Aí ele fala aqui quando foi descoberto, os alvos disponíveis, né, tem automático, mas a gente pode especificar. No caso nosso do Windows 7, eu posso colocar Internet Explorer 8, que é a versão que está lá, ou deixar ele descobrir automaticamente. As opções também são as mesmas dos outros exploits. Todo exploit baseado em browser, ele vai pedir para você criar o SRV host, o SRV port, e se você quiser especificar um path, um caminho, igual a gente fez lá antes com vídeos. Né? Aí ele fala um pouco aqui sobre a vulnerabilidade, faz, né, um upload de um objeto, qualquer sistema Windows que tiver o .NET 2.0 instalado, ele vai e tiver aquela versão do Internet Explorer, obviamente, né, ele vai ser executado, enfim, algumas informações sobre a falha. Eu já até configurei aqui, vou mostrar aqui para adiantar as nossas variáveis. Então aqui, ó, SRV host já está configurado para o meu IP, o port está como 80, dessa vez eu coloquei o path, ou caminho, como viagem, e configurei o Windows Meterpreter Reverse TCP. Então, mesma coisa, porta padrão, uma diferença só aqui. Eu mudei o alvo. Em vez de deixar automático, né, eu coloquei um set target 1. Especificou o Internet Explorer 8. Lembrando que o 0, né, mostrei lá em cima, show targets. O 0 era automático. Eu especifiquei esse cara aqui para ficar mais estável aí o nosso exploit. Tem uma coisa aqui que eu acho interessante, que eu não tinha comentado ainda, é que todos os exploits têm algumas opções avançadas que não são listadas por padrão. Quando você dá Advanced, ele está te mostrando aqui algumas dessas opções avançadas que tem aqui. Então tem muita coisa interessante, permitir a conexão através de proxy e várias outras aqui. Uma coisa que é muito interessante aqui é o seguinte, vou subir aqui, ó, Auto Run Script, Auto System Info, Auto Verify Session, Handler, descer aqui, Payload. Tá, o que eu quero aqui? Tem uma dessas opções avançadas aqui, ó. Tá rodando aqui, tem muita opção aqui, eu não estou encontrando ela não. Que é o seguinte, que é para fazer uma auto-migração, auto-migration. Então, assim, lembra que eu comentei, quando a gente falou lá do backdoor, que quando você fecha o programa, né, por exemplo, aquele backdoorzinho lá, o RAdmin, quando o cara fechou o RAdmin, viu que caiu o payload, ou seja, eu perdi o acesso ao Meterpreter na máquina do cara. Eu vou ensinar depois como a gente vai fazer essa migração para outro processo manualmente. Mas nas opções avançadas daqui, ó, por padrão, já está habilitado, está como true, né, esse auto migration, essa migração automática. Então, para dar um exemplo aqui, eu vou rodar o exploit, vai ficar mais fácil de explicar à medida que estiver rodando. Então, olha lá, servidor iniciado, vamos vir no navegador aqui, mesmo esquema. Agora o endereço é viagem. Vamos vir aqui, ó, fechar aqui. Não. (92) 168, já está até aqui, ó, viagem. Aí, olha só que legal. Ele está enviando o delay do .NET, né? Ele gerou aqui um viagem generic, está enviando payload, enviando stage e vai receber o Meterpreter.
me interpreta seção 4 aberta. Agora olha que interessante. Initial Auto Run Script, que era a opção avançada que eu estava falando, que eu estava procurando lá em cima. Migrate -F. O que ele fez aqui automaticamente? Ele pulou do Internet Explorer para o Notepad. Ele migrou o processo. Então olha só que legal. Iniciar gerenciador de tarefas. Notepad .exe. Olha que eu não estou rodando bloco de notas aqui, mas ele está mostrando como se tivesse um Notepad aqui. Então ele já migrou o processo. E ele continua rodando aqui, migrando para vários outros processos e abrindo outras seções para ter certeza que você vai ter acesso. Até travou o Internet Explorer aqui, ó. Posso até dar Ctrl C aqui, ó, que senão ele vai continuar abrindo outras seções aqui, ó. Em Jobs, digita o comando Jobs, você vai ver aqui, ó, ele está rodando como trabalho 3. Daqui o 3, senão ele continua rodando em background e continua abrindo novas seções. Tá aí, ó, Jobs. Vamos ver se eu matei ele. Matei. Para você ter ideia, Sessions -L. Olha lá, ele abriu 3 sessões de Meterpreter simultâneas para outra máquina. Mas por que ele ficou repetindo isso aí? A ideia dele era o seguinte, né? Aquele auto-migrate, ele estava tentando migrar, e isso, se não conseguisse na primeira tentativa, ia conseguir na segunda, na terceira, enquanto você deixar ali. Você aperta Ctrl C para parar. Então, olha só. Fechei o Internet Explorer, só que... Será que fechou as sessões? Não, continuam ativas. Que elas estão migrou para o Notepad. Então, o que eu posso fazer aqui, ó? Sessions e 4. Aí, Meterpreter. PWD. Estou no desktop do usuário chamado Senac aqui. Então, estou lá no Windows 7. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Quer ver? Vou mostrar o processo dele rodando aqui de novo. Olha lá, olha o Notepad rodando na máquina de lá. Várias entradas do Notepad. O Notepad pode ser suspeito? Pode. A gente pode migrar para outro processo. Eu vou ensinar a fazer isso depois, né? Na sessão que a gente estudar o Meterpreter em mais detalhes. Bom, isso foi só um exemplo, então, explorando uma falha com outra vulnerabilidade, rodando exploit com outra vulnerabilidade no Internet Explorer, mas dessa vez na máquina Windows 7.